Olá, boa noite. Como fazemos todos os domingos, às 19 horas, estamos aqui mais uma vez para o Evangelho no Lar. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, já com as nossas águas, e elevando o nosso pensamento, fazermos uma conexão com o plano espiritual superior, a fim de que nos abençoem em mais esse domingo. E assim, Mestre Jesus, benfeitores amigos, queremos agradecer por mais uma semana que passou, pelos obstáculos vencidos, pelas bênçãos que recebemos, sem muitas vezes nos darmos conta. Obrigada, Mestre Jesus. E queremos te pedir nesse momento, por todos aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo ou seja da alma, por aqueles, Mestre Jesus, que estão enfermos em suas casas, nos hospitais, aqueles, Mestre, que ainda não sabem que tu tudo podes. Te rogamos, Mestre, por aqueles irmãos que se encontram em aflição, em depressão, por aqueles que estão passando pela prova do vírus. Nós te pedimos, Mestre, te pedimos ainda pelas crianças, aquelas que estão enfermas, as crianças que estão nos orfanatos, aquelas crianças, Mestre, que estão passando por maus tratos. Nós te pedimos. E ainda ousamos, Mestre Jesus, te pedir pelas mães que choram por seus filhos, aqueles filhos que estão no caminho das drogas, dos vícios. Também te rogamos por aqueles filhos que partiram e pelas mãezinhas que choram. Abençoa todos, Mestre Jesus. Que sobre cada um dos que te pedimos nessa noite seja derramado o bálsamo consolador e que nas águas seja depositado um medicamento invisível, mas um medicamento eficaz para acalmar todas as dores. É o que te pedimos, Mestre Jesus. Portanto, depois de todos esses pedidos, ainda há um último. Fique conosco em mais esse Evangelho no Lar. Que assim seja. Nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 26 do Evangelho, de graça recebestes, de graça dai, que nos diz assim: o dom de curar, as preces pagas, os vendilhões expulsos do templo e a mediunidade gratuita. Sabemos que muitas pessoas estão vendendo, né? Vendendo coisas que não são delas. Somos apenas os intermediários, né? Entre o plano físico, né, e o plano espiritual. Não podemos vender. E aí começa assim no item 1 do capítulo 26. Dom de curar. Curai os doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Está em Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça recebestes, de graça dai, disse Jesus a seus discípulos. Com esse preceito, prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Porque nós sabemos, né, meus irmãos, que demônios, essa palavra, não são mais do que nós sem essa roupa aqui. E mesmo com esse corpo físico, tem muitos nossos irmãos que podemos dizer esses nomes, né? Que é melhor não citar. Porque são maus, fazem muita maldade. Mas sabemos que todos nós um dia seremos bons, todos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes diz para não fazerem tráfico dele, nem objeto de especulação e nem um meio de vida. Então, o que Jesus quis dizer que desde aquela época não podia cobrar, né? Vidente, cartomante, essas coisas, não. Se tem mediunidade, o normal é que seja utilizada no centro espírita, tudo direitinho, estudar para saber lidar com essa mediunidade e dar de graça, não cobrar. É maldade cobrar de alguém por uma psicografia, é maldade, é uma coisa que é de graça. Preces pagas. Em seguida, dirigiu-se a seus discípulos na presença de todo o povo que o escutava. Cuidado com os escribas que se comprazem em circular com togas, gostam de ser saudados nas praças públicas, ocupam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, e que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas terão uma condenação mais rigorosa. Jesus quis dizer, porque já tinham conhecimento, então não eram ignorantes. E se estavam fazendo tudo isso, essas maldades, teriam a punição mais rigorosa. Isso está em Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47. Está também em Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40. E está também em Mateus, no capítulo 23, no versículo 14. E Jesus também disse: Não cobreis vossas preces, não façais como os escribas que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, apropriam-se de fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Aqui que Jesus fala, né, de se apropriavam das fortunas das viúvas. Então, por quê? Porque as pessoas, quando perdem alguém, quando alguém parte para o plano espiritual, às vezes a pessoa fica muito desesperada, saudosa, sofrendo, e ela paga tranquilamente para que alguém dê uma psicografia, dê uma comunicação desse ente querido que se foi. Então, por isso que fala aqui, né, que se apropriavam das fortunas das viúvas, por esse tipo de atitude, né? E hoje em dia acontece muito isso com relação às mães que os filhos partem também. Muitas vezes ficam desesperadas. E aí diz assim: cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Assim, a prece passa a ser uma fórmula cujo preço é proporcional ao seu tamanho. Ora, de duas uma, ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras.
Se muitas se fazem necessárias, por que dizer pouco ou nada por quem não pode pagar? Isso é falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Então, por que cobrá-lo? Isso é prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Então, por que aquele que nem ao menos os distribui, que não pode garantir sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não tenha resultado? Por quê? Porque isso só acontece quando temos a permissão do plano espiritual. Então, por isso que muitas vezes existem os charlatões, né? Charlatanismo. Por causa disso. Porque os bons espíritos, os benfeitores, os trabalhadores da seara de Jesus, eles não têm tempo para ficar dando aí consultinha toda hora, entende? Então é complexo. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, aconteceria que, se a soma não fosse paga ou se fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus estariam suspensas. Imagina, né? Se nós tivéssemos que pagar pelas graças que nós recebemos. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol e existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria ilícito vender-as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. Quem a compra, na maioria das vezes, crê estar dispensado de orar, pois pensa estar quite ao dar o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se comovem com o fervor do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor de quem encarrega um terceiro de orar por si, pagando-o? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, e este a outro, e assim sucessivamente? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Vendilhões expulsos do templo. Chegaram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse utensílios através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? E, no entanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes ouviram isso e procuravam um meio de perdê-lo. Eles o temiam, pois todo o povo estava maravilhado com seu ensinamento. Então Jesus expulsou os vendilhões do templo. No filme, não lembro se é na Netflix, no filme da Vida de Madalena, tem essa cena de Jesus expulsando eles do templo. Então ele chega e vai tirando todo aquele monte de coisa que eles vendiam, ele vai tirando tudo, vai derrubando tudo. É uma cena bem forte. Com isso, condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Então, quer dizer, não temos que vender, não pode. Isso não é de Deus. Deus não quer isso. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, e nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. E agora tem uma parte bem interessante. Nos nossos dias, tenho visto bastante, meus irmãos, no Face, tenho bastante
tenho visto bastante. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, também receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes a estrada do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho individual. Deus quer que a luz alcance todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeto daqueles que choram porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte. Portanto, cobrar por ela seria desviá-la de sua finalidade providencial. Então, sempre desconfie. Se alguém cobra, não pague. Não pague. É de graça. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam e a repulsa deles por tudo o que é de interesse egoísta e que sabe quão pouco é preciso para afastá-los, esse nunca poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convoque, a tanto por sessão. Aquilo que já tínhamos conversado, né? Os bons espíritos, os espíritos superiores, eles não estão à nossa disposição para ficar aí dando passagem a toda hora, e alguém quer saber alguma curiosidade do futuro, e aí já vem. Não. Os bons espíritos não, podem ter certeza disso. O simples bom senso rejeita tal pensamento. Também não seria uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Mas, sem dúvida, também é possível haver manifestações desse tipo. No entanto, quem poderia garantir sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, travessos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre vêm e sempre estão prontos a responder ao que se lhes pede, sem preocupação com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com seriedade e depois instruir-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, aqui já estão todas as respostas, né? Quem quiser comunicações sérias, veja o lugar onde está indo procurar essa comunicação. Se é vendida, se é paga de qualquer jeito, não confia. Os benfeitores, os bons espíritos, provavelmente lá não estarão. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que se atém à própria natureza dessa faculdade. A mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão. Quem faz dessa uma profissão não é séria. Não apenas porque seria desacreditada moralmente e logo assimilada aos ledores da sorte, mas porque um obstáculo material se opõe a isso. A mediunidade é uma faculdade essencialmente instável, fugidia e variável. Ninguém pode contar com sua permanência. Portanto, para o explorador, seria um recurso totalmente incerto, que pode lhe faltar no momento em que mais lhe seria necessário. Coisa diferente é um talento adquirido através do estudo e do trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual naturalmente se permite tirar proveito.
Mas a mediunidade não é uma arte nem um talento, e por isso não pode tornar-se uma profissão. Só existe pelo concurso dos espíritos. Se faltarem esses espíritos, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas seu exercício fica anulado. Além disso, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita num momento determinado. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de algo sobre o qual não se é o real dono. Afirmar o contrário é enganar quem paga. E mais, não é nem de si mesmo que se dispõe, é dos espíritos, das almas dos mortos, em cujo concurso se põe um preço. Esse pensamento repugna instintivamente. É esse tráfico degenerado pelo abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da mediunidade, devido ao descrédito que se lança sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. E isso, para quem gosta, para quem acha que tem mediunidade, é bom. Tem o livro dos médiuns e tem também o livro Céu e Inferno, não precisa se assustar com o nome, né? Mas que esclarece muito sobre a mediunidade. É bom ler, é bom estudar e não precisa ter medo de nada. Por que Moisés proibiu? Proibiu justamente porque queriam saber se as moças se iam casar com um rapaz rico, queriam saber coisas assim supérfluas, frívolas, né? Então ele proibiu. A mediunidade é uma coisa santa, é uma missão que deve ser praticada de forma santa e religiosamente. E se há um tipo de mediunidade que requer essa condição de uma maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, que muitas vezes fez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente sua própria saúde. Eles podem pôr seu preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Então, a diferença entre o médico e o médium curador, né? Ele não tem o direito, o médium não tem o direito de vender, porque ele ganha dos bons espíritos. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Portanto, aquele que não tem do que viver, procure recursos, outros recursos, e não na mediunidade, que consagre a ela, se for preciso, apenas o tempo do qual pode dispor materialmente. Os espíritos irão render-lhe contas de seu devotamento e de seus sacrifícios, ao passo que se afastarão dos que esperam tornar-lhes seu arrimo. Então, olha a importância, né? Que procure outra coisa. E nós temos um exemplo, Chico Xavier sempre viveu na humildade, né? Na pobreza. Poderia, ganhava coisas e distribuía entre os pobres, né? Entre os humildes. E aí no livro de Allan Kardec, A Prece, diz assim, mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus esse dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para instruções dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer que não tem fé, porque não pôde pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade
não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Se ela é uma missão divina, né? Então, não podemos cobrar. Quem conhece as condições que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem em tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz, mister, para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? A gente pagar para um amor nosso se comunicar? E é isso que Jesus não quer de nós. Que seja paga essa mediunidade que veio de graça e é fugidia. Então, por isso que acontece o charlatanismo, porque os benfeitores não estão à disposição, não estão à nossa disposição na hora que quisermos. É tudo disciplinado e organizado no plano espiritual. Nós que somos indisciplinados e desorganizados. Então, por isso acontece o charlatanismo, porque são os espíritos zombeteiros, brincalhões, travessos, que vêm quando se paga por determinada comunicação, e não os benfeitores. Então, quando eles faltam, pregam peças no médium, o médium inventa, vai ter que criar, porque a pessoa que está ali na frente dele pagou. É bem simples, é bem tranquilo. E é só isso que Jesus quer. Se é uma missão, vamos tratá-la como tal, não como profissão. Não temos esse direito. Cobrar de nenhum irmão, nós. Mais uma vez, estamos encerrando nosso Evangelho no Lar, dizendo que temos diálogo fraterno após o Evangelho, pelo Messenger, o que conversarmos ficará entre nós e o nosso Pai, né? E nosso Jesus amado. E que possamos, muito obrigada pela companhia, que possamos no próximo domingo estarmos aqui novamente. E todos aqueles irmãos que ainda nos assistirão, que todos recebam a bênção do Mestre Jesus. Mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo também, rogando a nossa Mãe Santíssima, que cubra todos nós com seu manto, que venha em nosso auxílio nos momentos difíceis. Queremos te pedir nesse momento por aqueles irmãos que também se encontram em dificuldades, não só espirituais, mas materiais, aqueles que se encontram sem um emprego, sem um trabalho, que estão à procura. Abençoa eles, Mestre Jesus. Ilumina a mente, o coração. E como te pedimos sempre, vai entrando nesse lar, vai iluminando cada cantinho, dissipando as trevas, que a desunião e o desamor não faça morada nesses lares terrenos. Ó Mestre, tu que jamais abandona nenhum de nós, por mais pecadores que sejamos, tu sempre estás ao nosso lado. Abençoa, abençoa até aqueles que ainda não sabem que tu és nosso mestre, nosso guia, e está sempre pronto a nos auxiliar. Nós te rogamos por todos, Mestre Jesus, pelos nossos amores que partiram, por aqueles irmãos difíceis, por aqueles que continuam na caminhada conosco, aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Abençoa todos, Mestre Jesus, com esse teu amor incondicional. Que possamos todos ter uma semana de paz, de harmonia, de progresso, Mestre Jesus, em todos os sentidos da nossa vida. Que possamos olhar para o céu e agradecer
Muito obrigada, Jesus, por estar conosco, agora e sempre. Que assim seja. Um grande beijo. Obrigada pela companhia.